Bom, pessoal, quando a vida fica pesada? Então, a primeira percepção que a gente tem que ter é assim, né? O que seria uma vida pesada? Eu vou seguir no meu roteiro aqui, tá? Mas é para organizar um pouco o que eu vou trazer. Então, o que seria uma vida pesada? Primeiro é para a gente poder sair, né, dessa sensação às vezes ruim, essa sensação às vezes de angústia que nós estamos vivenciando, ou uma tristeza muito grande, ou um pesar muito grande, uma mágoa, qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de pensamento que a gente nota que tem um efeito negativo na nossa saúde. O primeiro passo, né, é a gente entender onde nós estamos. E quando a vida ficar pesada, a gente precisa entender, ó, o que é essa vida pesada, o que afinal está relacionado a ter essa sensação de que a vida está pesada, que está difícil de levar. Né? E aí eu separei alguns aspectos que eu considero, que eu venho avaliando no consultório, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vai entendendo a história delas, a gente vai vendo que a vida está pesada. E tem coisas que se repetem, né? Tem dinâmicas que a gente vê que elas estão se mantendo em várias histórias de várias pessoas, por mais que o adoecimento e o sofrimento de cada pessoa é único, obviamente, mas existem padrões humanos, né, em relação ao sofrimento mental, e a gente pode estar trazendo isso aqui para a nossa reflexão. Então, o primeiro aspecto que eu levantaria, que deixa a vida pesada, né, deixa a nossa experiência de vida muito pesada, é a questão da gente não estar no nosso lugar. Anotem aí, né? Então, quando eu não estou no meu lugar de fato, né, no lugar que eu devo estar, no meu grupo, na minha família, no meu contexto profissional, na minha relação com os amigos, na minha relação com a sociedade, tá? Quando eu não estou no lugar correto, isso se torna um peso. Então, a sensação de peso, ela muitas vezes tem relação com o fato de nós estarmos fora do nosso lugar. Mas, Luiz, o que é exatamente esse estar fora do lugar? Né? Isso vem muito de uma compreensão dentro da visão sistêmica, da visão das constelações familiares, que quando a gente não está exatamente no nosso lugar de filho, no nosso lugar de marido, no nosso lugar de profissional, no nosso lugar de qualquer relacionamento, isso vai se tornando pesado, isso vai deixando a nossa vida com essa sensação de peso, porque não estar no nosso lugar consome muito mais a nossa energia. E, Luiz, me traz um exemplo sobre isso para ficar mais claro. Basicamente, quando, por exemplo, um filho, essa semana, né, uma paciente minha, que vem a família consultar comigo, e ela estava preocupada que a mãe dela, infelizmente, não queria seguir o tratamento e estava usando um antidepressivo. E depois que nós começamos o antidepressivo e outras abordagens no tratamento, ela melhorou significativamente. Mas é uma senhora de mais de 80 anos e ela não quer continuar o tratamento. Ela acha que está bem, que está tudo dominado e simplesmente quer parar de tomar as medicações, sem nenhuma orientação médica. E essa filha, ela ficou muito preocupada, ela recorreu a mim justamente perguntando, Luiz, o que eu faço? Porque ela já parou de tratar em outros momentos e ela piorou, ela retrocedeu, né, ela ficou pior. Mas eu já insisti para ela ir, né, para seguir o tratamento contigo, mas ela não quer. E eu não sei o que fazer, porque ela já tem uma certa idade, ela já vai aos poucos se tornando mais dependente. E aí o que é isso? Isso é sair do lugar, porque essa senhora, essa idosa, ela ainda tem muita autonomia. E o filho, claro, o filho quer ver bem os pais, todos nós queremos ver nossos pais bem. Mas aqui no caso a filha está tentando fazer pela mãe, né? E isso não é uma função de filho. Fazer pelos pais não nos pertence, né? Isso é uma regra geral. Então, no caso, o fato dela estar tentando fazer pela mãe trouxe um grande desgaste para ela mental, trouxe um desgaste emocional. Ela estava muito tomada por esse processo. Isso é um pequeno exemplo de como às vezes a gente não estar no nosso lugar pode nos desgastar bastante. Mas não é só isso. Eu coloquei aqui também, ó, quando a gente assume funções que são de outras pessoas. E aí eu atendo muitas pessoas, às vezes, quase prestes a um burnout, né, em empresas que muitas vezes, para economizar custos, tiveram que cortar quadros, mandar pessoas embora, e essa pessoa teve que assumir
um trabalho que não é só dela, mas é um trabalho de várias pessoas dentro da empresa, e isso vai se tornando um peso para ela, né? Então isso também sobrecarrega. Então isso é uma dinâmica muito comum, né, quando a gente percebe o burnout surgindo, quando a pessoa começa a assumir dentro do trabalho que ela exerce muitas funções que não são dela, né? Se alguém está nessa situação, coloca aqui, fala um pouco da situação, porque acho que é uma coisa bem comum, né? É uma coisa que a gente vê comumente. Então isso é uma outra dinâmica, eu dei esse exemplo, né, de assumir coisas por outras pessoas da família, por outras pessoas do trabalho. Quando eu sou crítico em demasia. Então isso é uma outra questão que é super comum, pessoal, mas a gente precisa estar atento que a autocrítica e a crítica exagerada às pessoas ao nosso redor, quando a gente julga muito as pessoas, a gente tem uma tendência a falar, essa pessoa é assim, aquela é a outra, sabe essas fofoquinhas, essas coisas que a gente costuma fazer, vai virando um hábito, às vezes de falar mal, de falar o lado ruim da pessoa, o lado que é fraco, que é frágil, e a gente toma isso como um hábito, isso nos faz muito mal e isso torna a nossa vida pesada. Quando a gente é muito crítico com os outros, automaticamente nós estamos sendo muito críticos com nós mesmos. E ser crítico com nós mesmos traz uma grande sensação de peso. Não sei se vocês concordam comigo, né? Então é uma dinâmica assim que realmente é devastadora para a nossa energia quando a gente se torna muito crítico com as pessoas. É muito importante nesse processo de crítica diminuir, né? Depois a gente vai falar dos antídotos, de como que a gente pode sair desses processos. Mas uma coisa é perceber se nós estamos criticando alguém, perceber se nós estamos nos criticando. E para isso a gente tem que ter uma atenção, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes esses julgamentos são muito sutis, não é mesmo? Às vezes a gente é muito crítico sem a gente perceber com nós mesmos. Ou às vezes a gente critica tantas pessoas que a gente nem percebe que está criticando. A gente acha que tem que falar, que é aquilo ali mesmo, né? Aquilo já é um hábito enraizado. Então já é mais difícil de transformar. Mas primeiro é tomar consciência disso. Então isso não é favorável para o nosso processo. Além disso, eu coloquei aqui, quando eu sou insatisfeito, então a vida fica pesada, pessoal, emocionalmente, mentalmente, se a gente é uma pessoa que é insatisfeita com a nossa condição. Se a gente sempre olha no jardim do outro. Se a gente sempre olha que o arbusto do vizinho é mais verdinho que o meu, né? Então essa comparação e essa necessidade de achar que sempre está em uma pior condição e de achar que está sempre faltando, isso é um hábito mental que não é positivo e é claro que traz uma consequência, torna a vida muito mais pesada para nós, tá? Então essa também é uma dinâmica que a gente tem que estar muito atento, né? Quando eu sou tomado por insatisfação. Também quando nós estamos exercendo um papel que é apenas um papel da nossa vida, por exemplo. Tem muitas pessoas que, hoje, essa semana mesmo, eu atendi uma paciente que é o grande momento de estresse na vida dela e que ela começou a se tornar uma pessoa muito mais com fobias, com medos, com pânico e tal, foi no momento em que ela se tornou mãe, né? Então, todo aquele medo sistêmico que ela tinha, a carga de medo dela, se transferiu para algo que pudesse acontecer com os filhos. E essa dinâmica é bem comum hoje em dia também, né, entre mães e filhos, de um excesso de zelo pelos filhos. E, na verdade, existe a projeção desse medo, de um processo pessoal, né, nas crianças. Então, essa mãe estava projetando nos filhos esses medos, né? Então, quando a gente é muito tomado pelo papel de ser só mãe, então minha profissão virou mãe, tudo é mãe, o tempo inteiro tem que ser mãe e exercer essa atividade, isso torna um peso na nossa vida. E a mulher às vezes demora, né, nesse papel de ser mãe, de reconhecer de que às vezes ela não quer ser mãe, né? Ela quer ser outras coisas, ela quer ver as crianças longe, não tem problema nenhum, né? Porque na realidade é isso, nós somos vários em um só. E a gente não pode constelar e manifestar apenas uma parte nossa. Então, por exemplo, o profissional, né? Às vezes o profissional lá, o advogado, ele acaba sendo tomado tão intensamente do papel de ser advogado que ele não exerce mais nada. Mas, na verdade, ele tem várias outras manifestações que não estão sendo, né, possibilitadas. Isso deixa a vida muito pesada.
isso faz a gente ter um senso de peso na nossa vida. Então a gente tem que dar vazão, aqui eu já estou falando um pouco da dica, de várias outras manifestações que a gente tem dentro de nós, né? Nós não somos só a nossa parte profissional, nós não somos só marido, ou mulher, ou filho, ou mãe, nós não somos apenas um papel, nós somos vários. E para a gente não ter a sensação de peso na nossa vida, é muito importante que a gente possa exercer esses vários eus nossos, né? E não ficar só num tema apenas, né? Num só aspecto desses. Então isso é um aspecto que eu vejo que muitas pessoas, quando entram em processo de fadiga, de burnout, ou de grande nível de estresse, de ansiedade, muitas vezes elas estão tomadas por um papel apenas, tá? E eu coloquei no final aqui o que mais que está relacionado à vida pesada. Quando a gente é tomado por excessos de expectativas e medos. Esse é um aspecto muito mais sutil dessa discussão, porque a gente está cheio de expectativas, não é mesmo? O tempo inteiro a gente está querendo coisas, a gente quer que aconteça do jeito que a gente imaginou, a gente muitas vezes tem medos de que algo completamente diferente do que a gente imaginou aconteça. Tudo isso deixa a gente muito frágil, né? Quanto mais expectativas nós temos frente a pessoas e circunstâncias, quanto mais medos frente a circunstâncias que são diferentes do que a gente imagina, né? Quanto mais a gente nutre esse tipo de relação, mais vulnerável nós ficaremos. E é claro que a nossa saúde mental vai ficar muito mais, a nossa vida fica muito mais pesada, a nossa saúde mental fica muito mais fragilizada. Então esse é o primeiro aspecto que eu trouxe da discussão, são os aspectos mentais que estão relacionados à sensação de uma vida muito pesada, né? Quando a ansiedade e a depressão começam a tomar conta da nossa experiência. E aí eu trouxe também aqui um slide, algumas informações, como que a gente percebe que a nossa vida ficou pesada? Bom, qualquer sintoma que se torna reincidente, pessoal, é uma clara noção de que a vida está ficando pesada, né? Então isso pode, de acordo com cada pessoa, às vezes a pessoa tem uma gastrite de repetição, né? Às vezes a pessoa tem um quadro de inflamação das amígdalas, uma amidalite de repetição. Às vezes a pessoa tem insônia, que é uma queixa muito comum em pessoas que estão com a vida muito pesada. Mas pode ser cansaço, falta de energia, né? Sonolência durante o dia. Pode ser alergias, né? Eu tenho atendido muitos pacientes que têm processos de alergia muito intensos, urticárias, né? Então isso também está relacionado a uma vida que está pesada, né? Que está sobrecarregada. Mas doenças autoimunes podem estar relacionadas, né? Então estão relacionadas a uma vida que está se tornando pesada. O câncer sempre é uma doença de alta importância, né? Então, imagina, existe um erro ali do ponto de vista da defesa imunológica e existem muitos fatores em que a vida se tornou pesada antes de aparecer um câncer. Então, muito antes do câncer aparecer, já existia o processo do câncer na vida da pessoa. Ela só não percebia, mas ela já funcionava de uma dinâmica em que o câncer conseguiu se manifestar nesse corpo, né? Então aquilo já estava presente há muito tempo. Da mesma forma, qualquer doença autoimune, uma tireoidite de Hashimoto, uma artrite reumatoide, uma doença de Crohn, uma esclerose múltipla, né? Qualquer doença de fundo autoimune, psoríase, por exemplo, elas já estavam, né? A perspectiva, a forma como a pessoa reagia, que fez a doença surgir, já estava lá 10 anos antes, muito tempo antes. Ou às vezes foi um trauma de grande força, né, que a partir daquele trauma o corpo começou a não funcionar bem, né? Mas tudo isso, todas essas doenças que eu estou falando, qualquer sintoma na realidade, pessoal, pode estar relacionado a essa dinâmica de a vida estar ficando pesada, de eu não estar dando conta das coisas, de realmente estar tudo pesado e eu não estou conseguindo ter minha performance, meu rendimento. Tudo isso pode estar relacionado a esses sintomas, tá? Então, sempre que a gente adoece, a gente não deveria ter o viés, né, de apenas olhar o sintoma descontextualizado. O sintoma sempre está conectado a um processo, a uma percepção mental, a uma forma como eu me relaciono comigo, a forma como eu relaciono com as pessoas,
a forma como eu me relaciono, inclusive, com o meu corpo, tá? Nunca uma doença ou um sintoma, ele está desconectado do restante. Por isso que, muitas vezes, a gente, quando começa a ter adoecimento de qualquer natureza no nosso corpo, é um sinalzinho de alerta, é um sinalzinho de que merece a nossa atenção. Só que o que a maior parte das pessoas faz? Toma remédio. Toma remédio para não ter mais o sintoma. Toma um remédio para baixar a febre, toma um remédio para melhorar a gastrite, toma um remédio para melhorar a dor crônica, toma um remédio para melhorar a alergia, mas aquilo é paliativo. Significa o quê? Funciona por um período muito curto. Na hora que o medicamento não está mais lá, volta o sintoma muitas vezes. Então isso está mostrando para nós de que esse sintoma tem algo maior, não é só o remédio ali sintomático que vai resolver. E isso se aplica inclusive para os transtornos mentais. Os medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, os tarja-pretas, benzodiazepínicos, etc., eles têm uma ação ali paliativa. Né? Eles não tratam a fundo a questão. Eles podem melhorar um pouco a bioquímica cerebral, eles podem melhorar um pouco a energia da pessoa e até mesmo aquela labilidade emocional, aquelas oscilações emocionais, elas podem não ficar tão intensas. Mas os processos que estão relacionados a essa ansiedade, os processos, histórias de vida que estão relacionados a essa depressão, a essa tristeza, não estão sendo tocados. Né? Isso a pessoa vai ter que rever, vai ter que olhar, vai ter que usar algum mecanismo de autoconhecimento. Pode ser uma psicoterapia, pode ser a meditação, pode ser o yoga, pode ser a qualquer método, até a atividade física, que leve ela ao autoconhecimento, para que ela possa fazer um processo de não ficar dependente dos medicamentos. Tá? Então, eu vejo aqui nas minhas redes, né, eu falo muito sobre medicalização. É um assunto que atrai muito a atenção das pessoas, porque a maior parte das pessoas está usando medicamentos, né? Então, até se vocês quiserem, coloquem aqui, né? Quem de vocês não está usando medicamento? Que a maior parte das pessoas usa algum medicamento de uso crônico. E todo mundo, em uníssono, não quer usar medicamento. Mas, será que as pessoas estão disponíveis a fazer mudanças que levaram ela a adoecer? Será que ela está disponível a mudar certos padrões que estão fazendo esse corpo manifestar sintomas? E aí, infelizmente, nessa perspectiva, poucas pessoas estão disponíveis nesse sentido. Né? A maior parte das pessoas quer tirar o sintoma, mas elas não estão disponíveis a fazer mudanças significativas, tanto em nível mental, quanto no estilo de vida, quanto na alimentação, enfim, nos relacionamentos, para que justamente seja possível tirar o medicamento. Então, isso é uma situação muito comum de clínica, de consultório. Às vezes a gente tem que, aos poucos, fazendo um convencimento. Olha, é possível você ficar sem o medicamento, mas para isso eu vou te pedir uma coisa. Faça atividade física, né? Evita tais alimentos, coma tais alimentos, tenha uma rotina. Então, já pensando aqui nas dicas, né? Então, Luiz, me dê dicas para que eu possa sair dessa sensação de uma vida muito pesada e eu possa ir para uma sensação de uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa, uma vida mais light mesmo, em que eu possa ter assim senso de leveza mesmo com a vida, né? A gente sempre fala que a sensação interna de leveza é um bom sinal, é um sinal de que de alguma forma a gente está no lugar certo, né?